Graça e paz, amados. Mais um dia, mais uma semana que se iniciou ontem, não é verdade? Eu já te peço que você compartilhe, que você curta, que você dê o seu like, que você não deixe de deixar seu pedido de oração e que ore também para os pedidos que aí estão. Amém? Nós vamos meditar hoje num salmo assim tão gostoso, né? Que todos nós conhecemos e que todos nós temos ele nos nossos lábios. Sabe qual salmo é esse, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará ou nada me falta. Ele me faz, em vez de pastagens, ele me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Restaura meu vigor, guie-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara e seu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Último versículo. Sei que a bondade e a fidelidade de Deus, ou em algumas outras traduções, sei que a bondade e a misericórdia de Deus me seguirão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Pai enquanto eu viver. Aleluia, não é verdade? Agora, esse salmo aqui, me lembrando, é guerrinha do cabelo, né? Eu vi um pregador falando, né? E gostei muito da interpretação, quando ele fala, né? Preparas para mim uma mesa na presença dos meus inimigos. Nós vamos à mesa, né? Nós somos a comida. Nós sabemos que aqueles que estão espiritualmente mais crescidos devem estender a mão para quem vem atrás, né? Então, o contrário do que está falando, né? Que a gente tem essa interpretação, né? Que a gente vai ter uma mesa na presença dos nossos inimigos para a gente desfrutar, né? E dizer, eu venci, eu tô aqui, ó, eu consegui. Não é o contrário, nós vamos ser comida. Tal como Jesus foi, se ofereceu em libação. Nós também vamos nos oferecer. Nós também vamos nos entregar. E saber que a bondade e a misericórdia de Deus nos seguirão. Me desculpem. É um salmo muito conhecido, né? Mas tem esse lado dele, esse outro lado de nós sabermos que quando nós realmente queremos seguir a Cristo, não é bem assim não. Nós precisamos ser a comida, ser o alimento. E como ser alimento nesse mundo? Mas pastor, o que você está falando? Sim, é uma mão contrária diferente, não é verdade? Daquilo que o mundo nos diz. O mundo não nos diz que se baterem numa face para a gente dar outra. E Jesus não. Ele fala o contrário. Mas tendo a certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Haja o que houver. Nós precisamos ter a atitude de não desistir, amados. Eu não sei o que te aflige no dia de hoje, nessa semana, o que tem te afligido. Quais as promessas da sua vida ainda não se cumpriram. A nível de nós vermos naturalmente aquilo ali acontecendo diante de nós. Mas nós temos uma escolha. Nós vamos olhar pelos olhos naturais ou vamos olhar pela fé? Se vamos olhar pela fé, vai ser bem legal. Mas se ficarmos olhando só com os olhos naturais, nós não vamos conseguir mais. Porque o tempo não é nosso, o tempo é de Deus. E esse tempo, ele não é tal qual o nosso tempo. O nosso tempo é esse tempo do relógio. E o tempo de Deus, ele é diferente. Porque a vida é eterna. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas olha aí, levou a vida toda assim, só nesse tempo se converteu. A vida toda, a eternidade é muito mais que esse tempo aqui. Então nós vamos aguardar, nós vamos esperar. Nós não sabemos como é o tempo de cada um. É duro, eu sei que é. Eu já vi mães aguardando, né, a libertação de um filho numa droga. E ela só conseguiu ver aquela libertação na hora da morte dele. Próximo da morte, às vésperas da morte. Que ela viu o quebrantamento. Isso, amados, é muito duro, é muito doloroso. Mas quando nós temos a convicção da vida eterna, nós sabemos que foi uma batalha vencida. Apesar de não ter sido uma batalha fácil, mas foi uma batalha vencida. E realmente, nós queremos diferente. Nós queremos ver em tempo hábil, em tempo razoável, essa mãe que viu o filho, né? Só tendo
essa salvação ali, ela queria ver antes, ela queria que esse filho vivesse mais, ela queria que esse filho visse os netos, os filhos dos filhos, que é promessa de Deus. Mas não foi possível. Mas ela teve a maior promessa cumprida, e foi ele na eternidade, ele ser eterno. Então é necessário que nós estejamos vivendo, sendo homens, mulheres espirituais, para que nós achemos que isso aí vale a pena. Senão nós podemos até achar que não vale a pena. E isso é bíblico. Nós passamos anos das nossas vidas, às vezes, perseguindo uma promessa, idolatrando uma promessa. E Deus na contramão, na nossa cabeça, mas não, Ele está na mão certa, nós que estamos na contramão. Ele vai nos mostrando, a cada vez que o nosso anseio, que a nossa frustração, que as nossas lágrimas vêm, Ele está ali trabalhando conosco, sabe, dizendo, você está crescendo, opa, você está crescendo para algo mais, por algo mais. Não tão somente com essa promessa para essa dimensão aqui que você acha que é o mais importante. É importante também, mas não é tão mais importante quanto aquilo que eu tenho para você na eternidade. E aí? Aí nós fazemos aquela oração, né, ele é um teólogo, acho que norte-americano, já falecido, Neigebour, ele disse, concedei-me, Senhor, é o resumo dela, tá? A serenidade necessária para aceitar as coisas que eu não posso modificar, coragem para modificar aquelas que eu posso e sabedoria para distinguir umas das outras. Serenidade, sabe? Nesse tempo trabalhoso que nós estamos vivendo, sempre foi trabalhoso, mas agora, próximo à volta de Cristo, né? As evidências estão aí. Muito mais trabalhoso é. Ontem foi o Dia dos Pais, né? Eu até compartilhei lá no meu Facebook, um dos meus fez, eu tenho vários. Eu não tenho coragem de acabar com nenhum, porque eu sei que sempre vai alguém ver alguma coisa. Nossa. E aí, eu tava vendo a mensagem do Dia dos Pais, né? Foi uma das mensagens que mais me tocaram. O rapaz dizendo, né, que o gesto de amor deve ser muito maior que o do orgulho. Você talvez não tenha o pai que você queria ter, você não teve, talvez você nem tenha conhecido, mas se você tem, vá lá, dá um abraço, era isso que ele falava. O ato de amor tem que ser maior que o do orgulho. Ele não foi quem você queria que ele fosse, mas ele está ali, nas ignorâncias dele, sabe? Querendo acertar, mas ele errou. Ele deu o melhor que ele podia. Você conheceu a história do seu pai? Sabe que isso nos ajuda muito a conhecer a história deles? Eu faço questão de conhecer a história dos meus pais, sabe? Então isso nos leva a compreender o que eles superaram e o que eles não superaram. Que eles estão dando na medida que eles conseguem, sabe? E aí, quando nós entramos nessa cobrança, né? É bom nós olharmos para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos, isso que a gente está cobrando do outro, a gente tem conseguido superar em nós mesmos, outras situações, outras circunstâncias, obviamente, mas amar aquelas pessoas como elas, se é que nós entendemos como elas desejam ser amadas, se é que nós podemos amá-las como elas querem, né? Se bem que amar, né? O amor é perfeito. Então, ainda que eu não ame como elas querem, eu vou ter um amor sadio, porque eu vou saber a medida desse amor, que é um amor sadio em Deus. Mas aí voltar os olhos para nós, em vez de ficar nesse círculo vicioso de cobrança, sabe, um pouquinho que a gente der, o mínimo, já alegra tanto o coração do outro. Sabe, ontem, né, no final da noite, eu liguei para minha mãe, para meu padrasto, né, para dar ele feliz Dia dos Pais. É o segundo ano que eu tô sem meu pai. Ele ficou tão feliz. Eu já tinha mandado uma mensagem para ele, mas ele não tinha visto. Ele queria falar, ele queria. Aí minha mãe disse, ele é tão manhoso. Mas não, dos filhos dele, só 2 tinham parabenizado ele. Ele estava triste. Aí minha mãe disse, agora ele tá alegre. Olha, eu tenho muito pouca convivência com ele, pouco tempo, né? Mas realmente eu considero ele uma pessoa que tá naquela posição, tá ali com a minha mãe. E aí? Eu vou brigar com a vida? Eu vou reclamar? Vou dizer, não é meu pai? Não, ele tá naquela figura ali. E meu pai, na dimensão que ele está, você não vai mexer com meu pai, me abalar, é outro nível. Então, amados, o Senhor é nosso pastor, nada nos faltará. E principalmente emocionalmente. Quando Ele unge a nossa cabeça com óleo, quando o pastor vai lá e unge a ovelhinha, aquele óleo ali, ela blinda
dos insetos, das moscas fazerem ninho ali, botarem bichos. E essa figura serve para as nossas vidas. Deus nos blinda com o Espírito Santo, nos capacita a nos aproximarmos dele em oração, sermos curados, sermos restaurados, recebemos a mudança de mente, que é a metanoia, né? Novos valores, de acordo com a Bíblia. Nos renovar, nos dar os valores realmente de Deus, limpos, sem interferências, sabe? Ele nos capacita para isso. Ele nos blinda, por isso devemos clamar pelo Espírito Santo. É o presente de Deus, para que, sendo ovelhas desse pastor maravilhoso que é Jesus, nada nos falte. E nós estando emocionalmente equilibrados, a nossa alma estando submetida ao nosso espírito, nós teremos muito. É aqui que está nossos pensamentos, nossas escolhas, as nossas memórias. E muitos de nós estão sofrendo hoje, estão chorando, estão infelizes, porque não conseguem controlar essa mente. Sendo que Deus diz na palavra dele que ele nos deu o espírito de autocontrole, autodomínio. Então vamos deixar o passado, com a ajuda de Deus, sozinhos nós não conseguimos. Não estou minimizando nem invalidando o passado de ninguém. É algo muito sério, é o que nós vivemos, está lá, Mas que Deus tem esse poder de restaurar, de ressignificar. O que é ressignificar? Nossa, meu pai foi ruim, meu pai foi... Cadê a história dele? Dá pra você perdoar, não? Você acertou sempre? Olha lá. Não digo só com relação ao pai, não, à mãe, aos filhos e tudo mais. Porque não perdoar é imperdoável. Sabe qual é o primeiro a sofrer com as consequências da falta de perdão, com ressentimento? Não é o outro, não. É aquela velha história que todo mundo conhece, ó. Não perdoar, vou colocar veneno aqui, ó. Tá? Fazer ilustração pra você não esquecer, ó. Em vez de eu dar pro outro, eu que tô tomando. Eu que tô ficando envenenada. Sabe por quê? O ressentimento, a mágoa, isso vai derramar no meu organismo enzimas terríveis, mortíferas, que vão provocar tumores, câncer, coceira, problema no estômago. Então, amados, é uma questão de inteligência. Do pastor, nós estamos chegando no perdão, né? É assim mesmo. Mas não deixe de ler esse salmo não, tá bom? Leia no dia de hoje. Eu vou orar com você para que o nosso devocional não fique tão longo. E compartilhe o máximo de pessoas que você puder, em nome de Jesus. Eu tô aqui sendo o canal da fala, né? E você vai ser canal aí no dedinho, de poder compartilhar para que essa mensagem chegue além. Nós dependemos uns dos outros. Em nome de Jesus. Ô Paizinho querido santo, mais um dia se inicia. Muito obrigada, Deus, por termos conseguido dar prioridade a Ti neste dia, Deus. Nos colocarmos a Seus pés, Deus. Como Maria, Deus, que escolheu a melhor parte, para que as outras partes boas venham, Senhor. Muito obrigada. Nos ajude, ó Deus, a realmente tê-lo como pastor, a nos submetermos, a nos entregarmos, ó Deus, a estarmos, Deus, de coração guiados por Ti, Deus, capacitados para perdoar, para amar, para conhecer a Tua vontade e vivê-la, Deus. O único dia que temos é o dia de hoje, ó Deus. Até o momento é o único que nós temos. Nós não temos garantias de que daqui a pouco estaremos aqui. Exceto que o Senhor nos revele que nós estaremos. Do contrário, nós não sabemos, Senhor. Então, Senhor, você com cada um de nós, ó Pai, nos ajude, nos sustente, nos renove, nos quebranta, nos mostra onde nós temos que deixar de acertar. Ah, Paizinho, e nos ensina acima de tudo a amar, que é o dom perfeito. Em nome de Jesus. E amando nós vamos perdoar, nós vamos mudar muitas rotas, ó Deus, a partir de nós. Não com palavras, mas principalmente com o nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Aleluias. Ó, beijo no seu coração. Até o próximo vídeo. Deixa eu mostrar o outro lado da canequinha, ó. Aceite, confie. Aceito, confio e espero. Eu comprei essa canequinha pra mim. Eu preciso ver isso aqui todos os dias. Aceitar, confiar e esperar. Deus vai te surpreender. Oh, glória! Eu desejo pra você também. Amém?